Graça e paz, meus amigos, aqui é o pastor Samuel e eu estou muito feliz em ter você comigo para mais uma noite de oração e reflexão, desejando a você uma noite tranquila e abençoada. Meu desejo é que o nosso Deus encha sua vida, sua casa, sua família com a presença maravilhosa dele. Declaro cura, restauração e uma nova e próspera vida financeira com bênçãos materiais e espiritual. Nessa noite eu quero refletir com você sobre uma passagem bíblica no Evangelho de Marcos, que retrata a situação que muitos de vocês estão passando. Sabemos que a vida nos reserva muitas situações de lutas, tempestades, que fazem o barco de nossas vidas balançar a ponto de nos fazer temer. E muitas vezes nós acreditamos que vamos afundar, que vai dar tudo errado. Talvez essa seja a situação de sua vida hoje. Talvez você tenha chegado até aqui com um barco balançando em meio à tempestade e você não sabe mais o que fazer. Você tem orado, você tem buscado, mas parece que Jesus está dormindo. E eu quero te dizer nesta noite, Jesus está no barco e você não precisa temer. Mas pastor, você não sabe o tamanho da minha dívida. Jesus está no barco e você não precisa temer. Pastor, você não sabe o tamanho da minha luta, da minha diversidade. Jesus está no barco e você não precisa temer. Não se desespere, essa tempestade irá acalmar. Você crê nisso? Apenas tenha fé e continue mais um pouco. Tudo vai ficar bem. E eu quero ler com você a passagem bíblica que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículos 35 a 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa banhosa. Então ele perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com todo medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Grandes temporais de vento eram típicos no mar da Galileia, situado em uma bolsa como se encontrava. Grandes temporais de vento eram típicos no mar da Galileia, que tinham montanhas por todos os lados. O levantamento do ar quente do dia permitiu ao ar mais frio das colinas descer rapidamente sobre o lago, girando e rodopiando, o que agitava as águas em fortes tempestades. A narrativa de Marcos é cheia de vida, nos levando para o próprio cenário da tempestade. As ondas se arremessavam contra o barco e este já estava a se encher com água. Mas nesse cenário caótico, Marcos narra a ordem que Cristo deu à tempestade. O texto mostra que ele repreendeu o vento uma vez e houve grande calmaria. Não houve necessidade que o Senhor repetisse a sua ordem, pois com a única ordem houve obediência imediata. Acalme-te, literalmente fique quieto. Cristo transformou a ocasião em um exercício para a fé. Ele sugeriu que se a confiança dele estivesse firmada em Deus, mesmo que se ele estivesse dormindo, eles não teriam motivos para temer. Apesar de todas as grandes obras e milagres que os discípulos testemunharam, esse milagre para eles foi tão fenomenal que eles ficaram imaginando quem realmente seria o seu mestre. Quem é este? Perguntavam eles. Sabe quem é ele? Ele é o Deus a quem eu e você servimos. Um Deus que até o vento e o mar lhe obedece. Ele transforma a tempestade em calmaria e nos faz ver que se Ele está no barco, nós não devemos temer as tempestades da vida, não importa quais seja, de onde vieram e quanto tempo dure.
Eu quero te falar hoje, nessa noite, para você dormir tranquilo. Se Deus está no seu barco, você não vai afundar. Eu queria compartilhar com vocês a história de um dos mais belos hinos inspirados por Deus. Um louvor que ao longo do tempo tem alcançado, impactado muitos corações. Você certamente conhece esse louvor, mas provavelmente não conhece sua linda história. Mary Berker perdeu o pai e a mãe devido à tuberculose, enquanto vivia com a sua irmã e irmão em Chicago. Quando seu irmão contraiu a mesma doença terrível, ela providenciou que ele viajasse para um clima mais quente no sul dos Estados Unidos. Infelizmente, poucas semanas depois, a sua saúde piorou e ele morreu. A Mary e sua irmã ficaram de coração arrasado. Elas não conseguiram ir para o enterro e muito menos trazer o corpo do seu irmão para que fosse sepultado em Chicago. A Mary passou por aquilo que foi para ela um dos momentos mais sombrios e atribulados de sua vida. Então ela escreveu: eu disse no meu coração que Deus não se importava nem comigo e nem com os meus. Para ela essa situação era muito difícil de suportar. Uma terrível tempestade de dor e sofrimento tomou conta do coração dela. Mas Mary escreveu sobre essa terrível experiência. Embora nosso choro não fosse como os outros que não têm esperança, e embora tivesse crido em Cristo desde menina e desejasse sempre viver uma vida consagrada e obediente, tornei-me terrivelmente rebelde. Eu disse no meu coração que Deus não me amava, nem a mim, nem aos meus. Mas a própria voz do meu mestre veio acalmar a tempestade no meu coração e me trouxe a calma de uma fé mais profunda e uma confiança mais do que perfeita. Foi logo depois dessa experiência que o pastor Horatio Palmer solicitou a Mary o preparo de um grupo de hinos sobre os assuntos da lição da escola bíblica da sua igreja. E um dos temas era Cristo acalmando a tempestade. Essa lição tocou profundamente a experiência que Mary havia passado, que este hino foi o resultado que o Espírito Santo falou ao seu coração. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. E eu vou cantar, eu não tenho habilidade para cantar, mas esse hino me lembra da minha infância, era muito lindo. As ondas altendem, eu cantei a primeira estrofe, e agora eu vou cantar o refrão, que pelo menos esse vai ficar menos feio. Olha o hino que ela fez. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. Esse hino é muito lindo, meu Deus do céu. Eu estou aqui emocionado, porque esse hino é um hino da harpa. Eu vou cantar novamente. Olha isso. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus. Ele ficou feio, viu? A equipe tá rindo aqui. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Eu peço desculpa por essa voz feia, mas não tem como lembrar do meu pai cantando no coral desse hino. Quantas vezes eu vi meu pai cantando no coral? E era em momentos de dívidas, e era em momentos de lutas, e meu pai cantava. E quem sabe a perda do meu pai foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Mas muitas vezes eu pegava os vídeos dele do coral e ficava vendo ele cantando no coral. E eu me lembro de um dia triste, quando eu estava olhando e ouvi um vídeo dele cantando essa música. Ah, queridos, eu quero te dizer, no meio dessa tempestade, Deus está com você. No meio dessa tempestade,
Deus está com você. Como nós podemos ver, as tempestades da vida obedecem à voz daquele que é o Senhor da vida. Que Deus acalme nessa noite as tempestades em seu coração e que te faça perceber que tudo contribui para o seu bem. Eu quero te lembrar que gerar um testemunho dói. Mas Deus usa a nossa dor para confundir o inimigo e alcançar muitas vidas para a glória dele. Jesus é bom. Essas ondas não vão te derrubar. Vamos orar. Querido Deus, não permita, Pai, que essa tempestade nos derrube. Senhor, que no meio das ondas que nos aflige, talvez, quem sabe, de alguém que perdeu um ente querido que está ouvindo aqui. Talvez de alguém que, quem sabe, perdeu a sua empresa, quebrou. Talvez diante de uma crise do casamento. Jesus, nos lembra da tua fidelidade. Se revela para nós e mostra que tu não está dormindo no meio da tempestade, Pai. Sê conosco. Sê conosco. Sê conosco, Pai. Nos dá um sono tranquilo e uma vida de milagres. Nos abençoa, Pai. Muito obrigado pela lembrança. Muito obrigado por esse hino que essa irmã cantou no meio de uma tempestade, que eu vi meu pai cantando tantas vezes, que agora ele me traz consolo. Consola cada um que está aqui. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos, as notificações, para que você receba a notificação sempre. Eu quero te falar agora para você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, mandar essa mensagem para alguém e fala, olha, uma oração poderosa para você dormir bem. Eu quero te pedir, Deus, sê conosco em todos os momentos. E Pai, eu quero te agradecer por tudo. A oração acabou, mas eu continuo aqui, gente, orando. Eu vou parar a gravação agora e vou continuar agradecendo a Deus pelo conforto. Então deixe seu pedido de oração aqui, que nós vamos estar orando por cada pedido, eu e minha equipe. Muito obrigado por tudo e até o próximo. Amém.